Olá, aprendizes, tudo bem? A nossa aula do módulo básico dessa semana vai ser sobre História do Trabalho, Prevenção ao Trabalho Infantil. Mas o que é o trabalho infantil? Segundo a legislação brasileira, se refere às atividades econômicas e ou atividades de sobrevivência com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 anos, independentemente da sua condição ocupacional, certo? E isso é uma coisa tão importante que fizeram até um dia contra o trabalho infantil, que é o dia 12 de junho. O que a Constituição Federal diz a respeito das crianças? A Constituição de 1968, em seu artigo 227, reconhece os direitos das crianças dentro do princípio da proteção integral. Ou seja, o artigo 227 diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. As piores formas do trabalho infantil. Dentre as piores formas do trabalho infantil estão trabalhos que expunham crianças e adolescentes a abusos físicos, psíquicos ou sexuais, trabalhos realizados em subterrâneos, embaixo d'água, em alturas perigosas ou em espaços confinados, trabalhos que envolvam a operação de máquinas ferramentais e equipamentos perigosos, trabalhos que envolvam manejo ou transporte de cargas pesadas, trabalhos insalubres, perigosos e penosos, inclusive noturno e de jornadas exaustivas. Podemos classificar tais trabalhos como ilícito ou proibido, de acordo com a tabela abaixo. Aqui tem uma distinção do trabalho lícito e do trabalho proibido. Qual seria a diferença? O trabalho lícito ele seria errado, ilegal em qualquer tipo de situação, mesmo se não fosse trabalho infantil. Agora, o trabalho proibido são aqueles que são liberados para adultos realizarem, só que para criança é proibido. Então tem essa diferença. O trabalho é ilegal para todo mundo realizar e o trabalho proibido é só para as crianças, nesse caso aqui, certo? As consequências do trabalho infantil. A gente tem 4 principais, que são na saúde, na educação, no trabalho e na economia. A gente vai falar um de cada vez, tá? As consequências na saúde. Quanto mais cedo a criança se inicia no trabalho, maiores são as chances de, quando adulta, declarar ter saúde pior em relação a quem não trabalhou na infância. Na educação, o trabalho infantil interfere negativamente no desempenho escolar, favorece a evasão, mesmo se a atividade exercida não for remunerada, certo? No trabalho em si, crianças e adolescentes que não estudam tornam-se mão de obra desqualificada, marcada por informalidade, riscos e condições precárias de trabalho, ou seja, elas vão ter menos qualificação. E na economia, em última instância, indivíduos que trabalham na infância tendem a ser menos produtivos, comprometendo o desenvolvimento socioeconômico do país. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET. O PET foi criado pelo governo federal em 1996 com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Seu primeiro objetivo era, por meio de programas de transferência de renda, dar condições mínimas para que as crianças de famílias pobres deixassem as atividades insalubres e ou perigosas e frequentassem com sucesso a escola. Então, o PET ele foi criado com 5 eixos principais, que são setores que funcionam ao mesmo tempo, simultaneamente, com objetivos diferentes, mas com o objetivo principal sendo a erradicação do trabalho infantil. Esses eixos são informação e mobilização, identificação dos focos de trabalho infantil, a proteção social, apoio à defesa e responsabilização por parte de quem
promove o trabalho infantil e o monitoramento, tá? Então agora a gente vai para as atividades. A primeira atividade, vocês vão ver esse vídeo do PET, de acordo com o que vimos na aula e o que foi mostrado nesse vídeo, vocês vão fazer um resuminho de até 10 linhas sobre o trabalho infantil, tá? A segunda atividade é um glossário, né? Com as palavras que a gente utilizou na aula. Então vocês vão pesquisar essas palavras aqui, ou no Google, ou no dicionário, onde vocês acharem melhor. A terceira atividade é um joguinho de raciocínio lógico, caça-palavras, com palavras que a gente trabalhou na aula. Então vocês vão acessar esse link aqui para fazer o joguinho de caça-palavras virtual, tá bom? E por último, a última atividade, elas são 3 perguntinhas de múltipla escolha, onde vocês vão ler os slides para poder conseguir responder a opção correta. E no final da aula a gente vai corrigir, tá? Então é isso, pessoal. Nossa aula ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula.